Livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eu brinquei com vocês ainda há pouco, chamando esse livro como o livro do profeta messiânico, porque assim é a forma como a teologia ela define o livro do profeta Isaías. Esse livro é conhecido teologicamente como o livro do profeta messiânico. E por que a teologia define esse livro desta forma? Devido ao fato de Isaías ser o profeta que mais vai proferir profecias a respeito do Messias. E o capítulo 6, especificamente, ele mostra o início do ministério do profeta Isaías. Como se deu o seu ministério, como foi a sua vocação e como estava o cenário do povo de Israel no período que Deus resolveu chamá-lo para ser voz profética. Isaías, ele tinha um grau de parentesco com o rei Uzias. A história afirma que, de algum grau, ele era parente de Uzias, era primo de Uzias. Além de ser primo ou parente do rei Uzias, ele também tinha uma função importante, que era a função de conselheiro do rei. E o versículo 1 traz para nós alguns detalhes do que estava acontecendo dentro desse cenário. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. No período em que Israel vai passar por uma grande perda, Isaías vai viver uma das maiores experiências ministeriais da sua vida, que é quando ele decide ir ao templo, e no meio do caos ele tem uma revelação de Deus para aquele cenário de crise que Israel estava vivendo. Ele havia perdido alguém que ama. Uzias não foi um rei perverso como outros reis que passaram por Jerusalém e por outras partes de Israel. Pelo contrário, foi um homem que até procurou fazer a diferença. E esse homem, que foi um bom rei, morreu. Com a sua morte, os judeus entram em um colapso. Perderam-se um líder, perderam um governador, perderam alguém de autoridade para a nação, e que estava levando a nação para bons caminhos. Israel cresceu durante a política de Uzias, territorialmente, espiritualmente, muitas coisas estavam progredindo, até que o texto diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e nesse processo ele vê seres ardentes, que ele chama no versículo 2 de serafins, que no hebraico vem de uma expressão chamada seres que queimam. Por que a expressão hebraica chama como seres ardentes? Porque está na interpretação do próprio texto, quando mostra para nós a proximidade que esses seres têm de Deus. Eles habitam muito próximo de Deus.
Por isso, seres que ardem. E esses seres possuem 6 asas. Com 2 asas cobrem os pés, com 2 asas o rosto, e com 2 asas voavam. Ele tem essa revelação e em cima disso ele percebe que todo o tempo esses seres ficavam dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante a revelação que ele tem no meio do caos, porque a terra está em crise, perderam um bom rei, estão passando por um momento difícil, e o que Isaías vê são anjos dizendo que toda a terra estava cheia da glória de Deus. Em tempos de crise, Deus sendo glorificado pelos anjos, e os próprios anjos dizendo que toda a terra estava cheia da glória do Senhor. E dentro dessa revelação, que Deus o chama para o início do ministério profético, ele vai passar por um processo de santificação, o que faz ele enxergar primeiro os seus erros, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, como ele se aproxima de Deus na revelação, ele passa a enxergar os seus defeitos. Ao contrário do que se pensa, quanto mais próximo de Deus, mais pecador me sinto. Quanto mais perto de Deus, mais necessitado eu fico, porque a pureza de Deus, ela revela as minhas impurezas. A grandeza de Deus, ela revela as minhas imperfeições. Quanto mais perto de Deus, mais eu reconheço a dependência que tenho nele. E é diante desse cenário que Jael está vivendo, que possui algumas aplicações que são pertinentes para essa noite. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira observação que eu tiro está no versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias. No ano em que houve uma grande perda, Isaías viveu uma das maiores experiências do seu ministério. Nem toda perda é ruim, nem toda perda é negativa, nem toda perda ela vem com a intenção de trazer somente dor e sofrimento. Existem perdas que o próprio Deus permite para que nós venhamos passar por experiências novas. Existem processos, crises, dificuldades que servem para nos levar ao seu propósito. Às vezes Deus permite nós perdermos alguma coisa na terra para nós recebermos alguma coisa do céu. Eu vou repetir isso. Às vezes Deus permite nós perdermos alguma coisa na terra para nós recebermos alguma coisa do céu. Se eu não perco na terra, eu não recebo no céu. Por isso que a Bíblia diz que aquele que tenta ganhar a sua vida perde, mas aquele que perde por amor a mim, esse a achará. Porque quando eu entendo que para receber eu tenho que perder, esse é o propósito das coisas de Deus sobre a minha vida. Para ganhar, eu preciso perder. Às vezes são processos que você está passando que vão fazer nascer um ministério. Às vezes é uma crise emocional que vai gerar um ministério. Às vezes é uma perda de um pai, de uma mãe, que vai gerar um propósito na sua vida. Porque perdas geram propósitos. Quem perde debaixo da direção de Deus, toda perda te leva por um caminho, e esse caminho vai gerar um destino. Às vezes foi necessário você passar por decepções, por processos, por dificuldades, para você viver um relacionamento profundo com Deus. É no ano em que Isaías perde alguém que é próximo dele, que ele decide ir ao templo e vai viver uma das maiores experiências do seu ministério. E você percebe que Deus ainda fala no templo.
Deus ainda se revela no templo. Tem gente que acha que não precisa vir ao templo para buscar o Senhor, que simplesmente pode ficar em casa, que ele vai ouvir a voz de Deus. Mas nós estamos vendo aqui no capítulo 6, Isaías vivendo uma das maiores experiências do seu ministério no templo. Quando nós estamos reunidos na presença de Deus, é uma oportunidade para o Espírito falar em nosso meio. Eu preciso entender que Deus ainda cura no templo, Deus ainda fala no templo, Deus ainda se revela no templo, Deus se manifesta no templo. Tem gente que não vai receber porque não veio ao templo. Isso não significa que Deus só se manifesta nesse templo. Pelo contrário, a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Só que eu não posso colocar na minha mente que Deus só vai falar em outros ambientes. Deus se manifesta em lugares que nós estamos reunidos com um só propósito. E esse local específico, na maioria das vezes, é no templo. Deus cura, Deus se revela, Deus se manifesta, e você vai ver por vários momentos na Bíblia Deus se manifestando e operando no templo. Ele entra no templo, vai viver uma grande experiência, e ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Grita comigo, diga rei. Não, desse jeito não é rei. 1, 2, 3, vai. No ano da morte do rei Uzias, que é o rei da terra, ele vai ver o rei dos reis sentado sobre um alto e sublime trono. Isso aqui é interessante, porque para eu enxergar o rei dos reis, o rei da terra tem que morrer. Eu vou repetir isso. Para eu enxergar o rei dos reis, o rei da terra precisa morrer. Enquanto o rei que está dentro de mim não morre, eu não enxergo o rei dos reis. Existe algo que tem um controle da sua vida, que tem um domínio dos seus pensamentos, que você acaba fazendo o rei da sua vida, que impede você de enxergar o rei dos reis. Deus só pode ser rei na sua vida se você não deixar nada tomar o lugar dele. Quando outras coisas passam a ter domínio sobre a sua vida, Deus não tem como reinar sobre o teu coração. Enquanto você não mata o velho homem, o novo homem não vai nascer. Enquanto essa velha natureza não morre, a nova não vai nascer. Enquanto esse rei que está dominando seus pensamentos, sua vida no mundo não morre, você não vai ver o rei dos reis. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Grita comigo, diga assentado. Assentado. Tá lindo, mas eu gosto que repita. 1, 2, 3, vai. Assentado. Deus está desesperado? Deus está inquieto? Deus está andando de um lado para o outro? O texto diz que Deus está assentado. Isso aqui é interessante, porque enquanto os judeus estão inquietos, porque perderam o rei, o cenário político está um caos, eles estão desesperados com o problema. Enquanto os judeus estão preocupados com a morte do rei, o texto diz que Isaías vai ver o Senhor assentado, porque quem perdeu o controle são os homens. Deus nunca perde o controle. Catuca alguém perto de você e diga: Deus nunca perde o controle. Diz: Deus não perde o controle da tua casa, Deus não perde o controle da tua família, Deus não perde o controle do teu casamento, Deus não perde o controle da tua igreja, Deus não perde o controle do Brasil, Deus não perde o controle da tua casa, Deus não perde o controle dos teus sonhos. É você que está desesperada, é você que está inquieto, é você que está preocupado, é você que está dando de cara na parede,
hoje. É você que está entrando em coisa que não é para entrar. É você que está assumindo dívida que não tem que assumir. É você que está entrando em coisa que não deveria entrar, porque Deus continua sentado no controle, tranquilo, sem se preocupar. O médico está dizendo não tem cura, a política está dizendo não tem jeito, os homens estão dizendo a dívida está batendo na tua porta. Deus está lá de cima olhando. Isso tudo é só um cenário para que a minha glória seja derramada sobre a tua vida, porque Deus nunca perde o controle. Como é que ele vai ver? Eu vejo o Senhor assentado, aonde? Num alto e sublime trono. Deus está sentado sobre um... É interessante aqui esqueci a expressão, paradoxo. Por quê? Porque na terra também tem um rei, e o trono da terra está vazio. Mas quando Isaías tem a visão, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime. Isso aqui mostra para nós o seguinte: que o trono da terra, quem senta são os homens. O trono da terra, os homens morrem. O trono da terra fica vazio. O trono da terra se corrompe. O trono da terra se suja. Mas o trono do céu, só quem senta é o leão da tribo de Judá. Catuca alguém perto de você e diga: ele continua no governo. Diz: ele continua sentado no trono, ele continua no governo, ele continua no domínio, ele continua acima de todas as coisas. Ninguém tem poder maior do que o teu Deus. Teu Deus manda em cima, teu Deus manda embaixo, teu Deus manda do lado, teu Deus manda do outro. O salmista escreveu dizendo: ainda que eu estivesse no lugar mais alto, lá o Senhor estaria. E se eu descesse no Seol, o Senhor também estaria, porque não tem nenhum lugar que eu possa me esconder de Deus. O trono da terra se corrompe, o trono da terra se vende, o trono da terra fica vazio, mas o trono do céu não se corrompe, não se vende, não fica vazio, e quem senta nele é o leão da tribo de Judá. Uau! Quando que morreu Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e vi serafins, e acima deles, cada um tinha 6 asas. Aí ele dá a característica do anjo que ele vê. Ele vê um anjo que tinha 2 asas cobrindo o rosto, 2 asas cobrindo os pés, e 2 asas voando. A primeira característica, são 2 asas que cobrem o rosto. Por que que o texto fala de asas que cobrem o rosto? Tem 2 significados entre tantos teológicos. Primeiro, serafins no hebraico vem de uma expressão chamada seres ardentes, porque são seres que habitam muito próximo a Deus. Então a teologia informa que um dos propósitos dessas asas seria para proteger a natureza do ser. Porque segundo a própria definição do caráter de Deus, não há ninguém que veja o seu rosto e sobreviva. Não tem estrutura para ver Deus. Então a asa que cobre o rosto, primeiro, intenção de proteger o ser. Segundo, a asa que cobre o rosto vem com a intenção de mostrar que a importância não é a beleza do que o anjo tem. A importância não está na aparência do anjo. A importância não está na característica do anjo. A importância está naquilo que o anjo transmite, que é a adoração ao Deus de Israel. Santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então por que que a asa cobre o rosto? Porque quem tem que aparecer nessa história não é um anjo, é Deus. Alguém não vai gostar disso, mas você vai falar: coloca a asa no rosto, diz. Coloca a asa no rosto.
tampe esse rosto, porque não é você que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Deus. A glória é dele, o culto é dele, o louvor é para ele, a adoração é para ele. Você veio aqui para dar glória a ele, para exaltar a ele. Aqui não é lugar de competição. Quem anda mais cheiroso, quem se veste bem, quem é mais bonito, quem é mais forte, quem tem mais estatura. Aqui não é lugar de competição de quem toca mais, quem canta mais, quem prega mais, quem revela mais, quem ganha mais alma, quem lidera mais, qual geração é maior. Coloca a tua asa no rosto, porque o importante não é você se aparecer. E se veio para aparecer, veio com a intenção errada, porque a intenção é que eu diminua e ele cresça sobre a minha vida. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta. Você canta bem, mas a glória é dele. Prega bem, mas a glória é dele. Toca bem, mas a glória é dele. Tem revelações, mas a glória é dele. É usado na oração, mas a glória é dele. Fala 4 idiomas, mas a glória é de Deus. É poliglota, mas a glória é de Deus. Tem autoridade, mas a glória é de Deus. Tem mestrado, doutorado, bacharel, pós-doutorado, a glória é de Deus. Ganha mais de 50 mil por mês, a glória é de Deus. Tem 10 carros na garagem, a glória é de Deus. Tem 4 casas, a glória é de Deus. Só anda de perfume importado, a glória é de Deus. Veio bonitinho, arrumado, toca bem, canta bem, é formado na melhor universidade do Brasil, a glória é de Deus. E nunca se esqueça, Deus não divide a sua glória com ninguém. Catuca alguém perto de você e diga: vai dar glória ou vai colocar asa no rosto? Pergunta. Vai dar glória ou vai esperar asa? A glória é dele, o culto é para ele, o louvor é dele. Nem a glória que você está dando aqui nessa noite pertence a você. Essa glória é para o Rei dos Reis. O louvor é para ele. Você se arrumou para ele, colocou perfume para ele, veio adorar a ele. Vai sair daqui marchando com ele, pulando com ele, rodando com ele, cheio da glória dele, porque ele continua sendo o Rei dos... Primeiro, asa que cobre o rosto. Segundo, asa que cobre os pés. Grita comigo, diga pés. Não. 1, 2, 3, vai. As asas que cobrem os pés têm muitos significados, mas dentre eles, 1, 2 é que a caminhada desse ser tem que ser uma caminhada santa. Isso tem tudo a ver com o que está acontecendo, porque o que esses seres transmitem na adoração é dizer que Deus é santo. E não faz sentido eu expressar algo que eu não vivo. Então a caminhada de qualquer um que se aproxima de Deus, que anda com Deus, é ter uma vida em santidade. A caminhada tem que ser santa, a vida tem que ser santa. Se eu quero me relacionar com Deus, me aproximar de Deus, eu preciso ter uma vida de santidade, porque a Bíblia diz em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu quero viver experiências novas, se eu quero viver coisas mais profundas, eu preciso preservar uma vida de santificação. Agora olha para cá, eu preciso entender o que é santidade. Santidade não é aparência. Santidade não é roupa, não é terno. Isso aqui não é santidade. Porque se santidade fosse aparência, nós não veríamos pessoas que têm a roupa no pé, tem a saia no pé, mas tem a língua no joelho. Aleluia. Pergunta para esse irmão: vai dar glória ou vai engasgar de novo? Pergunta. Porque nem todo mundo que santifica fora, santifica dentro. Mas todo mundo que muda dentro, muda fora. Se dizer para mim que está santificando o lado de fora, mas não está mudando nada no lado de dentro, alguma coisa está errado. A verdadeira santidade, ela começa de dentro para fora. Não é aparência, é essência. Por isso que o propósito do diabo não é mudar o teu guarda-roupa. O propósito do diabo é mudar teu coração. Eita Jesus. Porque se ele atingir o coração, ele contamina. O que Jesus falou?
O que contamina o homem não é o que entra, mas o que? E sai de onde? Porque dele procede as saídas da vida. De tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Aonde está o seu coração, ali está o seu. Então a guerra do diabo é contaminar a tua essência, é bombardear tuas emoções, é bombardear teu coração, é bombardear tua mente, é bombardear você por dentro. Porque se ele destruir por dentro, você vai ser destruído por fora. Às vezes a gente prioriza uma mudança por fora e se esquece que a verdadeira transformação ela começa do lado de dentro. Então uma vida de santidade é uma vida de essência, é uma vida comprometida, é uma vida de relacionamento com Deus. Não é apenas vir para a igreja, é ser igreja. Tem alguém me ouvindo aqui? Não é apenas estar na igreja, é conviver e carregar a igreja por onde passar. O evangelho é muito mais do que quatro paredes. Uma vida em santidade é muito mais do que levantar a mão para dar glória a Deus aqui dentro. É se posicionar no meio do teu trabalho e mostrar Jesus dentro da tua faculdade. Uma vida em santidade é uma vida de compromisso com Deus. Primeiro, asas que cobrem o rosto. Segundo, asas que cobrem os pés. Vem comigo, asas que cobrem os. Segundo, asas que cobrem os. Para acordar o irmão que está dormindo por causa do calor. Asas que cobrem os rosto. Asas que cobrem os. Terceiro, asas que voam. A terceira característica é que as asas servem para voar. A terra está um desastre. Acabaram de perder um rei. Estão passando por um momento de caos. E quando Isaías tem a visão, ele vê anjos que estão em movimento. Está tudo parado na terra. Eles estão achando que há um declínio dentro do trono, há um caos entre os judeus. Mas quando Isaías tem a visão, ele vê os anjos do Senhor em movimento. Empresta a tua boca para Jesus e diga para pelo menos 3: tem movimento de Deus hoje na sua vida. Diz: tem movimento de Deus hoje na tua vida. Parece que está parado, mas Deus está movimentando. Parece que nada está acontecendo, mas tem movimento de Deus. Parece que o cenário está em caos, mas tem um movimento de Deus. Parece que Deus não está fazendo nada, mas tem um movimento do céu. Você está olhando para a terra e está dizendo só tem caos. Você está olhando para a política e está dizendo só tem caos. O governador vai vir e vai destruir o Brasil. Você está olhando para o sistema e está dizendo não tem jeito. Alguém está olhando para a vida financeira e está dizendo esse ano está difícil. Alguém está olhando para a vida sentimental e está dizendo esse ano está difícil. Alguém está olhando para a vida espiritual e está dizendo rapaz, esse ano está difícil. Mas Deus vai abrir a tua visão e vai mostrar que o céu está em movimento. Pega na mão de alguém que está perto de você, pega na mão dele, aperta a mão dele, dá um tapa, um chute, faz alguma coisa. Diga para ele assim: parece que está parado. Diga: parece que não tem nada acontecendo. Diga: mas Deus está trabalhando. O cenário é de caos, mas os céus estão em movimento. Quem acredita faz barulho de adoração dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja. Você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem movimento sobre a tua casa. Enquanto a igreja bate palma, tem movimento sobre o teu casamento. Enquanto a igreja bate palma, tem movimento na vida dos teus filhos. Enquanto a igreja bate palma, tem movimento sobre os teus negócios. Enquanto a igreja bate palma, tem milagre acontecendo sobre a tua casa. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando o teu filho, está salvando o teu marido. A pombagira já saiu, preto velho meteu o pé. Trancar a rua não vai trancar mais rua nenhuma, porque tem anjo descendo na terra.
Nem sempre aquilo que você está vendo é o que realmente está acontecendo. Nem sempre aquilo que você vê é o que realmente está acontecendo. Você está olhando para o teu cenário e está dizendo não tem jeito. Você está olhando para a tua empresa e está dizendo não tem jeito. Você está olhando para o teu relacionamento e está dizendo não tem jeito. Você está olhando para o teu casamento e está dizendo acabou. Você está num cenário de caos, não viu nada acontecer. E eu digo, por que você não consegue ver? Porque os teus olhos estão fechados. Mas Jesus vai abrir a tua visão espiritual. Você vai ver céu na terra hoje aqui nessa casa. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho. Levanta as duas, quem tem fé para receber. Se eu sou profeta para esse domingo, antes ainda de chegar 3 horas da manhã, Deus vai te dar uma experiência com o céu sobre a tua vida. Essa madrugada vai ter arrebatamento, mas só recebe quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Só dá glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Só dá glória quem pega. Quem pega dá glória. Só dá glória quem tem. Quem tem manda glória. Dá glória quem pega dá glória. Dá glória quem crê manda glória. Tem glória a Deus desse lado. Tem glória a Deus aqui no canto. Tem glória a Deus aqui no altar. Tem glória a Deus aqui no meio. Alguém está dizendo acabou. Alguém está dizendo o rei morreu. Alguém está dizendo não tem cura. Alguém está dizendo a porta fechou. Alguém está dizendo acabou a esperança do Brasil. Eu vim dizer para essa igreja que a última palavra é do rei dos reis. Roma bacabadaiaca, é bababacabadaça, é probiadaia canto de badagaiaça, tem tu que bidavada chama, é pomada canto de umidaragaia, é promabacoba da canto que teia, deia canto rébia, é pomaia daia canto do plepia, daia canto do bedeia daragá, é prababacoba da cantaragaia, derrobe da ceia, é prababacobe daravaço comidência. É pra marabaia canto do obedece a cá. É pra babacoba da canto tchébia. É pra mandar saio do quitaragaia. É bidaia canto do plebia cia. É barabacando. Ele é baragaia. É pra papacando uma comideia da baragaia. Eu não me esqueci do projeto que eu tenho na tua vida, mulher. Eu sei das promessas que eu te fiz e sei como o cenário tem sido de caos. E tu entraste por essa porta dizendo: Deus, eu preciso de um sinal, porque eu já estou sem esperança dentro dessa casa. E para mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida, eu desço dentro daquele quarto agora. Eu entro com providência sobre a tua vida e digo que a última palavra é a minha sobre a tua casa. Ainda que os homens digam que não, eu sou Deus que digo que sim. E digo: te prepare para viver uma virada. Assim diz o teu Senhor. Pega na mão de alguém que está perto de você, segure na mão dele e diga: é hoje. Não desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. Diga: Satanás não tem o controle de nada. Deus está sentado no trono. Ele tem o governo de tudo. E veio te dizer que a porta que ele abre, ninguém fecha. Só quem crê faz barulho de glória a Deus nessa casa. Só quem crê abre a boca para dar glória a Deus. Vai, 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 vai. Perebarabacalabaragadabasuraba.